Boa tarde a todos, sejam bem-vindos no canal ATV Português, onde nós contamos sobre a guerra em larga escala na Ucrânia, a tecnologia ucraniana, a situação política e a vida dos militares. Hoje estamos com Guilherme Ribeiro, um militar da Segunda Legião Internacional, que foi criada em 2022 e é composta por ucranianos e também por representantes de outras nações que lutam lado ao lado com os ucranianos contra a agressão russa. Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, tudo bem? Gostaria de iniciar a nossa conversa com uma pergunta sobre a sua motivação e voltar àquela época quando você fez a decisão de se alistar nas Forças Armadas da Ucrânia. Poderia contar um pouco por que você decidiu fazer isso e o que você sentiu naquele momento? A minha motivação de estar aqui lutando ao lado da Ucrânia contra a invasão russa, né, contra a agressão russa no território ucraniano, é por motivos de justiça, né? O que a Rússia, a Federação Russa fez e continua fazendo contra o povo ucraniano é um crime. E, e não podemos cruzar os braços, né? As pessoas de bem têm que agir contra injustiças, independente se elas são de indivíduos para indivíduos ou a nível Estado, como no caso agora. E como foi a sua vida antes disso? Uh, Quando iniciou-se essa guerra, em fevereiro de 2022, estava contundido, estava com a perna quebrada. E eu gostaria de ter vindo logo bem no início mesmo dessa agressão, mas eu não pude. Eu precisei terminar o tratamento, tirar o gesso, fazer uma fisioterapia. Depois eu fiz uns 3 meses ou 4 de treinamento físico. E em outubro de 2022 eu decidi vir para a Ucrânia e partir. Cheguei no início de novembro aqui na Ucrânia e em dezembro já estava no fronte. Entre os prisioneiros de guerra aqui na Ucrânia, tem estrangeiros também, e há brasileiros que decidiram lutar do lado do agressor, do lado da Federação Russa. Na sua opinião, por que eles escolheram outro lado? Bem, eu sei que há brasileiros lutando pela Rússia, mas são um número bem menor. Eu acredito que de brasileiros lutando na Ucrânia são cerca de 500 hoje, em solo ucraniano, mais ou menos isso. E eu sei mais ou menos uns 30 brasileiros lutam ao lado da Rússia. A minha explicação para isso é que canalhas existem em todos os lugares, né? Ainda bem que menos. E houve alguma diferença entre as suas expectativas e a vida do militar aqui na Ucrânia que você viu depois de iniciar o serviço? Eu já fui militar no Brasil por quase 8 anos e então eu tinha um pouco de instrução, né? Um pouco já esperava um pouco o que ia acontecer, mas o que me impressionou foi a intensidade dos combates. Quando eu cheguei na Ucrânia, muita artilharia caía sobre nós nas posições. Isso me impressionou um pouco, que é uma intensidade muito grande. Mas basicamente isso. O restante, né, eu já tinha algum treinamento para poder suportar o cotidiano do front, principalmente. Mas é isso. Na sua opinião, tem algumas coisas que os recém-chegados soldados subestimam sobre a guerra na Ucrânia, especialmente os que eram civis antes? Os brasileiros que eu converso que chegam na Ucrânia, e principalmente os que não têm experiência militar no Brasil, obviamente, além do combate, né, que, como eu disse, é muito intenso, hoje em dia, ainda mais pela questão dos drones, né? 2022 era bem menos drones, em 23 também começou a aumentar isso no meio de 23. Mas além do combate,
como eu disse, é o cotidiano, né? O dia a dia na trincheira é um serviço muito duro. Você tem ali uma condição sanitária muito precária. Você almoça e toma café no mesmo recipiente. Muitas vezes não tem água para lavar. Você tem que simplesmente dar uma limpada conforme você consegue. Você passa uma semana ou mais dentro de um buraco pequeno. Você não tem condição de levar muita alimentação. Você leva o suficiente para não ficar com fome. Você precisa fazer suas necessidades fisiológicas muitas vezes dentro de garrafas, né, ou plásticos. Não tem, na linha zero, não tem como você ficar o tempo todo saindo, né, da trincheira. Então, eu acredito que é mais o cotidiano do front mesmo, assim, que abala um pouco o pessoal que chega novo. Uhum. E você falou que os militares podem passar neste buraco, como você falou, nesse abrigo, uma semana ou mais. E qual foi o tempo máximo que você já passou nas posições quando não era possível sair ou você precisava estar lá? 11 dias foi o Uhum, máximo que eu já fiquei. Então, uhum. E você lembra a sua primeira missão? Como foi? a minha primeira missão, não tenho como esquecer dela pela data, foi no dia 24 de dezembro de 2022, e pela situação. Logo no meu primeiro quarto de hora, quando eu assumi a vigilância, né, passou-se uma hora e nós fomos assaltados. Cerca de 10 russos tentaram invadir a nossa posição, tentaram investir sobre a nossa posição, e foi uma troca de tiro muito intensa de aproximadamente 4 ou 5 horas. Foi o meu batismo de fogo. Eu nunca tinha disparado uma arma de verdade contra pessoas, né? Tinha feito muito treinamento em alvos, né? Mas nunca tinha realmente disparado contra ali de forma real. Então foi isso. Foi o meu primeiro, na primeira missão eu entrei em combate já. E E logo você, foi. aham, quando você chegou à Ucrânia em 2022, você tinha escolha ah, não sei, de armas do tipo de exército, tipo infantaria ou drones, ou você foi redistribuído para uma certa unidade? Em 2022, apenas duas unidades aceitavam estrangeiros. Era a Legião Estrangeira, realmente, né? Propriamente dita, e o 49 Carpatska City. Uhum, Por influência de outros amigos, que nós também, né, quando eu cheguei, havia já 8 brasileiros aqui na Ucrânia, aguardando também a documentação, e eu me juntei a eles. Por influência deles, nós decidimos, como um todo, irmos para o 49 Carpatska City. E assim foi, e fomos todos para a infantaria, né? Você, quando chega na Ucrânia, se você não for médico realmente com o CRM, né, Conselho uhum, Regional de Medicina, no caso do Brasil, você provavelmente vai para a infantaria. É isso. uhum. E o que é necessário saber e o que é necessário ficar preparado para ser um soldado bom da infantaria? Acho que duas coisas são principais. Você ter um bom condicionamento físico, que você vai ser muito exigido, vai carregar muito peso, vai ter que andar muito. Então, o condicionamento físico é primordial, ele pode salvar a sua vida. E a questão psicológica, você tem que estar ciente do que você vai enfrentar. Você tem que imaginar que você vai enfrentar algo ainda pior do que é a realidade, né, para você poder esperar um pouco menos. E também uma terceira questão seria você ter intimidade com o material na qual você vai utilizar, você saber qual é a capacidade daquele material, seja arma, seja um binóculo, seja uma visão noturna, você tem que estar capacitado para utilizar aquilo ali, você tem que ter intimidade com o material, já ter manuseado, já ter utilizado, é muito importante isso. Então, é preparo material, preparo físico e preparo mental. Acho que são os três pilares. Uhum.
Você falou que você primeiro entrou em Karpatska Sich, agora você está na Segunda Legião Internacional e agora você trabalha Sim. com drones, já não está na infantaria. Poderia contar como é que ocorreu esta mudança da unidade e do tipo de trabalho? Eu saí do Karpatska City após ser ferido uma primeira vez. Eu confesso que fiquei assustado. Eu recebi 3 tiros, dois foram no peito, na placa balística, o que salvou a minha vida. Um terceiro tiro raspou a minha perna. Então eu saí do Karpatska City e algum tempo depois que eu me recuperei, tanto fisicamente como psicologicamente, eu ingressei na Segunda Legião Internacional, também por influência de um amigo, que inclusive eu perdi ele em combate. E na Legião Internacional também entramos na infantaria. Lutei por cerca de 7 meses na infantaria, na Legião, e fui daí novamente ferido em combate, num assalto à nossa Uhum. posição. Uma granada explodiu bem próximo de mim, cerca de 2 metros, e me feriu gravemente. E nesse mesmo dia eu perdi esse amigo, era o meu melhor amigo aqui na Ucrânia. Ele sustentou a retirada dos feridos, eu e mais 3 ficaram feridos nessa situação, e infelizmente ele acabou tombando em combate. E depois eu fui para o tratamento, fiquei cerca de 5 meses, fiz 3 cirurgias, reabilitação, fisioterapia. E então meu comandante me disse, cara, você já foi ferido 2 vezes, eu vou te tirar da infantaria. Você quer fazer parte da unidade de drones, morteiro, ou você quer ser motorista? Eu escolhi a unidade de drones. Então fui enviado para uma escola, fiz um primeiro curso, depois fui enviado para uma outra escola, eu fiz o segundo curso e atualmente atuo numa unidade de drones da Segunda Legião Internacional. O que mais difícil psicologicamente, tecnicamente, fisicamente, em pilotagem de drones? E o que você sente durante o voo de drone? É, como eu já era soldado, né, como eu já tinha experiência na guerra, para mim o mais difícil foi realmente aprender a pilotar os drones, né? A questão física eu já estava recuperado, a questão psicológica eu também já sabia o que enfrentava. Então a pilotagem de drones ali foi foi assim um pouco difícil, mas consegui. No primeiro curso eu fiquei em quarto lugar, e no segundo curso eu já fiquei em primeiro lugar, assim, em notas, em desempenho de voo, né? E relativamente aprendi fácil, mas no início foi um pouco complicado. E quando a gente está trabalhando realmente, atuando na unidade, é também um pouco diferente, porque você tem que desligar todos os sensores de voo, você tem que desligar os satélites, né, para o Uhum, inimigo não te localizar. Então você voa com o drone assim, vamos dizer, na raça, né, como se diz no Brasil, sem nenhum tipo de controle de voo eletrônico. E no front, principalmente nessa época, venta demais. Então você tem que ter um cuidado especial ali para não perder o drone, que é muito caro, para poder fazer um trabalho, entregar um trabalho adequado também para a unidade, que nossa missão é reconhecimento, né? Observar o campo de batalha em todos os detalhes e informar qualquer atividade, qualquer alteração que é vista por nós. Então, basicamente é isso. O voo na escola é um, no curso é outro. Quando você vai realmente para o trabalho, é um pouco diferente. Claro, né, além da questão de você estar ali novamente na trincheira, recebe bombas do mesmo jeito. Nesse tempo que eu estou atuando como operador de drones, já fomos bombardeados 3 vezes. Os russos uhum, localizaram a nossa posição, lançaram tanto artilharia como drones. E daí, quando acontece isso, é uma coisa muito perigosa, né? Você tem que escolher a hora certa de sair da posição, correr para uma posição de reserva, depois ir buscar todo o material que está ali. Nós carregamos muito material, principalmente material eletrônico. Nós temos geradores, né, power banks. Então, é uma transferência de material ali que é perigosa, porque você tem que sair da posição, ir até a outra posição que já está reconhecida pelo uhum. inimigo.
nesse momento pode ser bombardeada novamente se houver um drone observando ali. Então, de qualquer forma, é tão perigoso quanto. Uhum. E para ser um piloto de drones, é necessário saber como montar drones. Por exemplo, se tem algum problema com o equipamento com que você trabalha, quem depois repara isso? O próprio piloto ou alguma outra pessoa? Não existe um curso específico de engenharia de drones. Nós, pilotos, nos cursos que fazemos de pilotagem, né, temos uma pequena noção do funcionamento e de resolver pequenos problemas que o drone possa apresentar ali no campo de batalha, né? Mas é algo mais complicado, mais complexo, nós temos o pessoal especializado que fica na retaguarda, são os Uhum. engenheiros de drone. E todos os drones que apresentam algum problema ou que têm algum acidente e nós conseguimos recuperá-lo, são enviados para eles. Eles consertam, né, o drone, fazem a manutenção e nos devolvem. Às vezes, até mesmo na própria rotação, a gente envia o drone e algum tempo depois a viatura traz mais drones novos. É uma logística muito competente, principalmente da Legião Internacional. E você falou sobre o perigo da artilharia. Os russos têm muita artilharia, têm uma vantagem nisso, pelo que eu sei. Como que é possível equilibrar isso do nosso lado ucraniano, não tendo tanta artilharia, não tendo tanta aviação, por exemplo, na sua opinião, como na opinião de um militar profissional? Sim, na verdade, nós já equilibramos essa batalha, né? Os russos têm muito mais artilharia, muito mais tanques, muito mais homens, muito mais munição do que nós. Porém, a questão dos drones, os drones equilibraram essa força. Eles deixaram, vamos dizer assim, elevaram a nossa capacidade de resposta. Por isso, até que eu escolhi ir para uma unidade de drones, porque eu vi a evolução disso. Como te disse, quando eu cheguei em 2022, haviam muitos poucos drones, quase não havia drones. Para você ter uma ideia, a nossa rotação era feita de caminhão, Kamaz. E o caminhão é lerdo, né? Ele não desenvolve velocidade. E, além disso, ele nos levava até a trincheira. Nós tínhamos o trabalho de descer do caminhão e entrar dentro da trincheira. Hoje em dia, isso é inimaginável. Isso não tem como mais fazer isso. Se o caminhão fizer isso, ele vai ser atacado por drones, com certeza. Na verdade, o caminhão nem consegue fazer essa missão mais. Hoje em dia é feito com viaturas muito mais rápidas, caminhonetes leves, né? E também nos deixam a cerca de 2, 3 quilômetros, dependendo da intensidade do fronte. E você tem que ir ali caminhando com todo o seu material entre as linhas de árvores, pequenas florestas, até chegar na sua posição. Então eu vi essa evolução, eu vi a guerra sem drones, depois eu vi o início da chegada dos drones, e agora um domínio praticamente total dos céus, feito por drones. Então, eu acredito que a Ucrânia deve continuar investindo nisso, tanto em material, evoluindo o material, e principalmente no treinamento. Eu acredito que cada vez mais os militares devem aprender a operar drones. Eu acredito que o futuro é esse: Uhum. menos infantaria, menos homens no campo de batalha e mais drones, tanto drones aéreos, quanto drones marítimos, quanto drones terrestres. Na minha humilde opinião de soldado e a experiência que eu já tive, eu acredito que esse é o caminho da tecnologia, capacitação pessoal e capacitação de material nesse sentido. Sim, a Ucrânia agora precisa muito de engenheiros. O nosso Ministério da Educação já fez algumas conclusões e começou a mudar um pouco o sistema de educação, investindo mais na engenharia, nas profissões mais técnicas, Uhum. tentando motivar os alunos que têm notas boas em matemática, em outras ciências exatas.
E também, sim, aumentou o número de drones nas cidades que foram na retaguarda, que ficam na retaguarda. Em Kiev, por Sim. exemplo, pode haver um ataque de 800 drones por noite. Em Uhum, Chernihiv, que fica mais no norte da Ucrânia também, os drones sobrevoam a cidade uhum, quase o tempo inteiro. Os russos continuam atacando os civis, até carros uhum, civis. E eu acho que, uhum, falando deste problema, acho que o Brasil também poderia ajudar com carros blindados, porque vocês têm também violência nas ruas, vocês têm também outros perigos, e o pessoal no Brasil me parece que tem esta experiência de blindagem, de fazer carros blindados. Isso seria uma boa ajuda para evacuar os civis, por exemplo, ou para prestar ajuda médica, né, às pessoas que ficam perto da linha de frente, que não têm tanto acesso à medicina quanto as pessoas que ficam na retaguarda. Então, sim, é uma questão importante que você mencionou, que tem esse aumento, realmente. E falando das emoções, do nível energético, como é que você se recupera depois das missões, como você consegue descansar, dando que os militares dormem no mesmo local, não tem tanto espaço pessoal, ou sendo um militar profissional, você já se acostumou a isso e não tem nenhum problema com privacidade, com sua energia. Ah, de alguma forma, você se acostuma, né, com a vida militar, com a vida na caserna, né, com a vida no campo de batalha. Mas eu sempre que posso, eu procuro ir para casa, né? Eu tenho família aqui na Ucrânia, então eu sempre que há possibilidades, eu vou para casa. Eu peço permissão para o comando e vou para casa, passo uns dias lá e isso com certeza me faz recuperar, como você disse, as energias, me faz descansar, me faz relaxar, sair um pouco daquela tensão que é o campo de batalhas, né? É uma tensão 24 horas barra 7. Você praticamente não dorme, você fica ali uma semana, 10 dias ali, como existe aquela frase, o soldado no combate, ele não dorme, ele apenas descansa. E é realmente isso, você não consegue ter um sono de 4 horas ali, realmente dormir profundamente, você não consegue, você simplesmente descansa ali de forma, sim, bem leve, um sono bem leve, né? E quando você chega da missão, você dorme quase 24 horas, o seu corpo não consegue mais ficar acordado. Quando eu deito, quando eu chego numa missão e durmo, eu fico quase 20 horas dormindo. Então é realmente muito estressante. E, mas eu procuro ir para casa. Isso aí é o que me tira um pouco assim, devolve um pouco a energia, volto um pouco mais recuperado, volto um pouco mais pronto para a próxima missão. É a família. Sim, eu já vi quando viajei por trem aqui que quando tem militares no trem, eles entram, eles se deitam e se desligam até o final da viagem, estão tão cansados. E Sim, os civis, claro que a experiência dos civis não é comparável com a dos militares, mas também quando temos ataques consecutivos em Kiev durante vários dias depois, você não pode focar em nada, você só pensa nas necessidades básicas, em dormir, comer, descansar, você não tem nenhuma motivação ou energia para fazer extra. Então, sim, sim, não posso dizer que entendo os militares, não entendo, é outra realidade, porque você passam, mas senti também um pouco deste cansaço. E queria perguntar também como se a guerra mudou de alguma maneira a sua visão do mundo, algo na sua opinião sobre os humanos, sobre a história, algo na sua visão em geral como do ser humano. essa guerra só me fez comprovar o que eu já havia estudado. Eu sou um estudioso da Segunda Guerra Mundial,
desde jovem eu procuro ler livros, ler artigos, estudar sobre a Segunda Guerra Mundial. E, obviamente, eu li sobre muitas atrocidades, né, que aconteceram, mas eu nunca tinha visto. E aqui na Ucrânia, nessa guerra, eu comprovei o que eu já pensava, que realmente e infelizmente a Federação Russa, antes da União Soviética, que para mim é a mesma coisa, no sentido político, né? Eu acredito que a Rússia, acredito que Vladimir Putin ele está tentando reestruturar novamente a União Soviética através da força. O que eu comprovo é isso, que realmente a Federação Russa eles cometem atrocidades inimagináveis. Não dá nem para entender como seres humanos podem fazer isso com outros seres humanos. E às vezes, muitas vezes, com o próprio povo deles mesmo. Para você ter uma ideia, quando estávamos em Serebriansk, na floresta, eu Uhum, estava na infantaria, e eles mandavam de 3 em 3 homens, muitas vezes sem capacete, sem colete, somente com uma arma na mão. E esses homens vinham em direção à nossa trincheira sem nem saber aonde era a nossa trincheira. E nós vendo eles e eles não nos vendo. Nós tínhamos o trabalho apenas de apertar o gatilho da metralhadora. É uma coisa terrível, porque fica um oficial numa posição segura, na retaguarda, russo, e ele manda três, praticamente, vamos chamar, bucha de canhão. São uhum, pessoas ali que você repara que eles têm pouco treinamento pela maneira que eles caminham no campo de batalha, pela maneira que seguram a arma. Você vê que foram ali pessoas ali que não são militares, não receberam treinamento específico para fazer o que eles estão fazendo ali. Então é terrível. E o oficial russo que fica lá atrás, ele simplesmente fica olhando com o binóculo. E quando você a dispara, ele informa a artilharia, daí a artilharia que dispara sobre nós. Ele usa esses russos, essas pessoas, apenas para identificar onde nós estamos. uhum. Então, isso aí é uma atrocidade contra o próprio povo. É uma atrocidade. Se eles fazem isso com o próprio povo, imagine com os outros. É aquela velha ditada de Stalin, né? Bata nos seus próprios para que os outros fiquem com medo. É terrível. Eu sempre, de certa forma, eu sempre detestei tanto a União Soviética como a Federação Russa. O Brasil, nesta guerra, tem uma posição de promover as negociações, abster de ajuda militar, e a posição oficial do governo brasileiro é que esta guerra pode ser resolvida somente através de métodos diplomáticos. Na sua opinião, depois que você estudou a Segunda Guerra Mundial, estudou a história e talvez estudasse também o fim da Segunda Guerra Mundial, as negociações que ocorreram depois, os processos, e tomando em consideração a sua experiência agora na guerra, o que você acha disso? É possível acabar esta guerra com métodos diplomáticos ou como você vê o fim de tudo isso? Eu não acredito que meios diplomáticos possam vencer essa guerra. Eu acredito que essa guerra só vai ser vencida com a falência do Estado da Federação Russa, através tanto das sanções econômicas como os ataques às refinarias, que são a principal fonte de sustento desta guerra. Eu acredito que essa guerra vai ser vencida com a Ucrânia recebendo cada vez mais armas, mísseis cada vez mais potentes, Tomahawk, tomara que venha. Eu acredito que essa guerra vai ser vencida pela força, pelo histórico mesmo que a Federação Russa tem. Eu acompanhei a guerra do Afeganistão, que durou 10 anos, e foi exatamente isso. Eu acredito que esse é um segundo Afeganistão da Rússia e que vai ter o mesmo fim. A guerra do Afeganistão fez o regime soviético desmoronar. E eu acredito que essa guerra da Ucrânia fará o regime da Federação Russa de Vladimir Putin também desmoronar. Eu acredito piamente nisso, que nós vamos vencer essa guerra.
No final da nossa conversa, gostaria de perguntar se há algo, da sua vida no Brasil que você sente falta aqui, na Ucrânia, que não tem aqui. Bem, duas coisas, três, me fazem sentir falta do Brasil. Primeiro é minha filha. Eu tenho uma filha no Brasil de 17 anos. Ela vai vir após a guerra aqui para a Ucrânia. Sinto muita falta dela. Sinto falta das montanhas. Eu moro numa região muito montanhosa, então eu tinha uma bicicleta no Brasil e gostava de subir a montanha lá em cima e contemplar a paisagem. E sinto falta das praias também. Quando eu era jovem, eu era surfista, né? Eu adorava pegar onda. Então são três coisas que me fazem sentir falta do Brasil, mas a minha filha em breve vai vir assim que terminar essa guerra. E eu também, após o término da guerra, pretendo visitar o Brasil. Eu vou levar a minha esposa, ela quer muito conhecer o Brasil. E, e é isso, eu sinto falta da minha filha, das montanhas e das praias. Na Ucrânia, nós temos ainda algumas praias em Odessa, mas não sei se você viu essas imagens, estes vídeos de Odessa, que o pessoal está na praia descansando e, enquanto isso, os drones estão sendo abatidos no céu. Uhum, A gente está tão acostumada que estava continuou na praia depois do alerta, infelizmente arriscando a sua vida, mas isso também mostra a realidade surreal que vivemos, que este descanso e as férias estão combinadas com o perigo constante, mesmo nos lugares que são considerados um resort, basicamente. uhum, E eu também sinto falta de uma praia, mas na Crimeia, onde os meus pais me levavam quando eu era criança. Nós acampávamos perto de Kerch. E nós temos montanhas, podem ser não iguais às montanhas do Brasil, mas temos os Cárpatos e até tem uhum, programas de reabilitação psicológica para os militares que ocorrem nos Cárpatos, com esforços voluntários. Então, vou mandar para você depois essas informações e pode ser que durante as próximas férias você consiga participar e observar um pouco a beleza, desta parte do nosso país. fico agradecido. Outra pergunta que eu tenho é sobre a demobilização. Então, os ucranianos, os homens ucranianos, as mulheres ucranianas que decidiram se juntar ao exército, eles não têm escolha de se demobilizar, eles têm que lutar até o fim, até o final da guerra. Enquanto os estrangeiros, eles têm esta escolha, eles podem terminar o serviço a qualquer momento e voltar aos seus países ou continuar a vida civil aqui. Eu queria perguntar, por quanto tempo você pretende ficar no exército, e o que você pretende fazer depois do serviço. Bem, nas Forças Armadas eu pretendo ficar até a vitória, até vencermos essa guerra. E após vencermos essa guerra, eu vou continuar na Ucrânia. Como eu falei, eu tenho família aqui. Ainda não pensei no que fazer assim de forma profissional. Tenho algumas habilidades, sou professor de luta, sou professor de educação física, sei fazer outras coisas também. Não sei, nem penso nisso ainda. Eu penso realmente o foco nesse momento é a vitória. Então, eu vou ficar na Ucrânia, isso aí, eu já fiz um pedido de cidadania, meu processo está em andamento e, e vou ficar. Eu não volto mais para o Brasil, apenas para turismo mesmo. E meu país aqui agora, eu faço parte do povo de vocês. Obrigada, Guilherme. Agradeço pela defesa, por esta sensação da segurança que eu tenho, sabendo que tem homens como você, como os nossos homens ucranianos defendendo a Ucrânia. Obrigada por sua decisão de estar aqui e lutar conosco. E espero que nós vemos o fim desta guerra nos próximos anos. Eu não
Acho que vai acabar este ano, até no próximo ano, mas espero que acabe nos próximos anos e que nós tenhamos a vida normal e que possamos todos focar na construção da sociedade mais ah, progressiva, como Sim, foco no desenvolvimento. sim. Obrigada pela conversa e muita força. Que Deus te Obrigado, proteja. obrigado. Você também. Obrigado. Obrigada.